Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula de física, tá bom? Se você é novo, eu já vou pedir para que você desça aqui e já se inscreva. Também aproveita e deixa o like. Se você gostar e o mais importante, entender a aula, eu vou pedir para que você compartilhe para algum amigo que também tem dúvida nessa matéria, tá? Um recado muito importante para você que quer participar de decisões de vídeo aqui no canal, vou pedir para que você entre lá no canal do Telegram, porque lá eu vou poder saber qual o maior interesse de vocês, tá? Qual matéria vocês preferem que eu poste, tá bom? Então, isso é muito importante. E caso haja alguma dúvida sobre o vídeo, eu vou abrir aqui uma exceção, uma segunda oportunidade para vocês mandarem dúvidas. Se você tiver dúvida, você pode mandar nesse e-mail que está aparecendo na tela, ou também lá no meu direct do Instagram, tá? Você pode entrar lá e mandar sua dúvida, tá aqui aparecendo na tela também, tá bom? Então tem essas duas opções, você pode mandar a dúvida por um dos dois, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai ter uma aula de física, mais especificamente para entender a diferença entre velocidade e aceleração. Duas grandezas que muita gente tem problema de entender na física, e eu vou tentar trazer de um modo mais simplificado, até porque para não ficar tão chato, tá? Então, eu espero que você goste e que você entenda também. E agora, fique com o vídeo. Então, galera, como eu disse, a gente vai ver a diferença entre velocidade e aceleração. Começando então pela velocidade. A velocidade ela também é chamada de velocidade média, tá? O que é a velocidade média? É basicamente o espaço percorrido em dado espaço de tempo. Ou seja, é a distância percorrida por algum objeto, por algum carro, por qualquer coisa em algum espaço de tempo. Por isso, a fórmula da velocidade é espaço dividido pelo tempo. Então, o que acontece? Vamos supor que da minha casa até a esquina são 4 metros de distância. Então quer dizer que o espaço entre a minha casa e a esquina são de 4 metros. Ou seja, esse vai ser o meu espaço, 4 metros, certo? Então o que acontece? O espaço ele vai poder ser encontrado em metros, como a gente pode ver aqui, ou em quilômetros, como eu coloquei aqui, ó. O S pode representar por quilômetros ou metros. A gente dividindo, por quê? Porque a velocidade média ela vai ser calculada pelo espaço dividido pelo tempo. Mais especificamente, delta espaço dividido por delta tempo. Que a gente já vai entender o que é esse delta no meio da conta, tá? Então, vai ser 4 metros, que é meu espaço, né? Entre a minha casa e a esquina. E qual o tempo que demora para se percorrer da minha casa até a esquina? Ele vai poder ser dado ou em horas ou em segundos. Então a gente pode dizer que em segundos da minha casa até a esquina é 2 segundos. Então a gente aqui tem 4 metros dividido por 2 segundos. Meu espaço, que está sendo dado em metros, que é representado pela letra M, e o meu tempo, que é dado em segundos. As duas medidas que estão aqui, ó. E se a gente for ver aqui no espaço dividido pelo tempo, ele vai ser dado ou em quilômetros por hora ou metros por segundo. Aqui a gente tem M e tem S. É a mesma coisa que metros por segundo. Então a gente está nos parâmetros. Espaço dividido pelo tempo. E aí, como a gente calcula a velocidade média? No caso, a gente vai saber quanto tempo se demora para percorrer algum espaço, certo? Então, se a gente dividir 4 por 2, isso aqui vai dar 2, certo? M dividido por S dá M dividido por S. Que é isso aqui, ó. 4 metros, 2 metros por segundo. Então, quer dizer que a cada 1 segundo, quantos metros eu percorro para chegar até a esquina? 2 metros. Ou seja, em 2 segundos, quantos metros eu vou percorrer? 4. Entendeu? Se aqui eu tenho só o S, quer dizer que é 1 segundo, porque é como se tivesse 1 multiplicando. Ou seja, a cada 1 segundo, eu ando 2 metros. Eu espero que tenha dado para entender. Agora a gente vai passar para o delta S, delta T. Que esse aqui é um pouquinho mais de raciocínio, tá? Só vou apagar aqui que a gente já pode passar para o próximo. Caso haja alguma dúvida sobre esse exemplo ou sobre a velocidade média, eu vou pedir para que vocês ou mandem lá no direct ou também vocês podem mandar pelo e-mail, qual vocês acharem melhor, tá? Então vamos lá.
Como eu disse, delta S e delta tempo. O que acontece? Às vezes uma questão ou uma situação do dia a dia vai te dar dois valores de espaço e dois valores de tempo. E aí você vai ter que saber, como que eu posso dizer? A gente vai ter que saber o intervalo entre os dois para saber qual foi a variação. Isso é o significado de delta, variação, ou seja, a mudança de algo, o quanto algo pode alterar. Ó, vamos fazer uma tabelinha aqui para a gente poder fazer um exemplo que fica bem mais fácil com exemplos. Então vamos supor que essa parte de cima é metros e essa parte de baixo é segundos. E ela está dividida em 3 partes. Vamos supor que aqui é 15, 30 e 60. Certo? Então, quando tem 15 metros, quantos segundos demora? 1 segundo. 30 demora 2 e 60 demora 4. Certo? Então, vamos fazer assim. Vamos supor que a questão quer saber a velocidade média entre os instantes, na realidade, 2 e 4. O que acontece? A gente vai primeiro eliminar esse 15, porque ele não vai alterar na nossa conta. Então, o que acontece? A gente está vendo aqui que é espaço final menos espaço inicial e tempo final menos tempo inicial. Então, quer dizer que quer saber sobre os instantes 2 e 4. Aqui na tabela, o 2 está antes do 4. Ou seja, a gente entende sobre isso que ele é o espaço, ele é o tempo inicial. Ou seja, como assim o tempo inicial? Ele vai ser da onde vai iniciar a nossa conta, da onde vai iniciar a contagem de metros. Então, o que acontece? Aqui, tempo inicial. Então, a gente já vai substituir aqui por menos 2. Por que menos 2? A gente mantém aqui o sinal. E aqui, como 2 está positivo, mais com menos, menos, certo? E qual o meu tempo final? Já que o 4 aqui está por último, então meu tempo final como é o instante final 4, então o 4 vai ser o meu tempo final. Então, a gente coloca aqui 4 menos 2. Dividido por quanto? Espaço final menos espaço inicial. Como falou entre instantes 2 e 4, e a gente sabe que o 2 é o inicial e o 4 final, então o 30 está logo acima do 2. O 2 é o quê? O instante inicial, ou seja, o 30 vai ser o espaço inicial. Então a gente vai subtrair isso aqui, porque, como eu disse, o 30 está positivo, mais com menos, menos, então, mais com menos dá menos, então 30 menos 30, tá? E como o 4 é o meu instante final, é um instante que está mais para a direita da tabela, então o que está em cima dele é logo 60. O 60 também é o último. Então quer dizer que aqui é 60. O meu 60 ele é o espaço final. Entendeu? Então a gente vai fazer mais por lógica. Então a questão normalmente vai perguntar qual a velocidade média entre os instantes 2 e 4. Aí você vai pensar, né? Calma, se a fórmula só dá duas variáveis, e quer dizer que o exercício está dando 4, como é que eu vou fazer? Você vai fazer isso aqui, porque esse delta representa a variação. Vou até escrever aqui, porque isso aqui é importante. Representa variação. Certo? Então, o quanto algo pode variar? A mudança de algo, a mudança de algum instante, a mudança de algum espaço, representa mudança, beleza? Então, o que acontece? 60 menos 30, porque 60 é o meu espaço final, o 30 é o meu espaço inicial, ele começou a contar a partir do 30 e parou de contar no 60. O meu instante inicial é o 2, o meu instante final é o 4. Beleza, gente, então já está tudo anotado. Então agora o que a gente faz? A gente vai resolver a conta. Lembrando que isso aqui está em metros, ó, sem prestar muita atenção nisso. Porque às vezes aqui poderia estar em quilômetros e você dá a resposta em metros. Já é um erro. Então o que acontece? Presta muita atenção, né, nas medidas, tá? Se está em metros, segundos, se está em quilômetros, porque às vezes vai ter que converter. Então 60 menos 30, a gente obtém 30. 30 o quê? 30 metros. Por quê? 60 menos 30, 30. Então, dividido por 4 menos 2, 2. 2 o quê? 2 segundos, como tá aqui, ó. Então, 30 dividido por 2, então essa resposta vai dar 15. Mas 15 o quê? Metros por segundo, tá? Então, 15 metros por segundo. Então, quer dizer que a cada segundo, o carro percorre quantos metros? 15 metros.
Então, a gente, sob a velocidade média, quanto tempo ele demora para percorrer um espaço, uma determinada distância, tá? Então, foram 15 metros por segundo. É a mesma coisa que alguém chegar assim para você e falar, eu ando na rodovia a 30 km por hora. Quer dizer que a cada hora o carro está percorrendo sempre 30 km. Ou seja, 2 horas vai ser 60, 3 horas 90 e assim diante, tá? Então, isso é a característica principal da velocidade. Então, basicamente isso. Galera, então agora vamos para um exemplo em quilômetros por hora. Só para você entender, eu tô gravando o áudio porque eu falei uma coisa errada na explicação e eu preferi, para não comprometer todo o vídeo, gravar o áudio mesmo. Vamos lá. A distância da minha casa até o shopping é 3.000 metros, sendo que um carro demora 0,5 horas ou 30 minutos para percorrer essa distância. Qual a velocidade média que esse carro vai atingir? Então agora fiquem com a explicação. Então vamos lá. Primeiro, 3.000 metros, né, a distância. Com a velocidade média, então, a questão quer saber. Dividido por meia hora. A questão fala que ela quer o quê? Quilômetros por hora. Mas aí você fala, não, mas aqui tá em metros, o que eu faço? Tá em metros por hora. Aqui não tem metros por hora, só tem quilômetros por hora e metros por segundo. Então o que acontece? Como a questão pediu em quilômetros por hora, ao invés da gente converter horas em segundos, a gente vai converter metros em quilômetros. Aí você fala, como eu faço isso? Então vamos lá. Se 1.000 metros equivalem a 1 quilômetro, quantos quilômetros equivalem a 3.000 metros? Então, 3.000 metros equivalem a quantos quilômetros? X, km. O que você pode fazer? Você pode fazer uma regra de 3. Se você não souber as conversões básicas. Inclusive, a gente vai ter uma aula só de conversões básicas, porque é algo muito importante. Então, o que acontece? Se a gente viu que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, então quer dizer que 3.000 quilômetros equivale a 3 quilômetros. Por quê? Porque 3.000 dividido por 1.000, corta. 3 dividido por 1, 3. 3 o quê? 3 quilômetros. Mas, se você não souber fazer isso, vamos fazer a regra de 3. Essa vai ser uma diretamente proporcional, 1.000 vezes x e 3 vezes 1. Nossa, a lousa tá muito poluída. Calma aí, deixa eu só apagar aqui, tá? Então, o que acontece? 3.000 vezes 1, 3.000. Eu já vou sair da frente. É igual a 1.000 vezes x, vai dar 1.000x. Aqui tá multiplicando. Lembra da equação de primeiro grau? Que você vem aqui, ó. Essa vai ser a propriedade multiplicativa. Então, 3.000. 1.000 tá multiplicando, passou dividindo. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x. Então, 3.000 dividido por 1.000, a gente corta os zeros, corta um zero, corta um zero. Corta outro zero, corta outro zero. Cortou esse zero, cortou esse zero. 3 dividido por 1, 3. Ou seja, 3 quilômetros. Chegamos finalmente à medida que a questão pediu. Então, o que acontece? Vamos apagar isso aqui, né? Então vai ficar quanto? 3 quilômetros dividido por 0,5 o quê? 0,5 horas. Temos aqui a nossa conta em quilômetros por hora. Agora falta a gente saber dividir 3 por 0,5. O espaço que tá sendo dado em quilômetros e o tempo que está sendo dado em horas. Então, 3 dividido por 0,5, vamos fazer isso aqui. Por 0,5. Divisão com o número decimal igual às casas, 30, aqui e aqui. A gente junta esses dois. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Então aqui dá 0. Ou seja, quer dizer que o resultado, a minha velocidade média, vai ser de 6 km por hora. Ou seja, a cada hora, quantos quilômetros vai ser percorrido? 6 quilômetros. É bem mais simples do que parece, tá? Então, a gente dividiu o espaço pelo tempo e chegou aqui a velocidade média do carro. Então, a velocidade média é de 6 km por hora. Então, às vezes, nem sempre a questão vai te dar
tudo certinho. Nem sempre ela vai falar, ó, são 3 quilômetros e são 3 quilômetros e meia hora. Nem sempre, às vezes ela vai te dar em metros e vai te dar também vai te dar metros e horas, por exemplo, e vai pedir em quilômetros por hora. Então você vai ter que converter, tá? Então agora vamos apagar isso aqui. Agora que a gente já falou da velocidade média, eu vou apagar aqui e quando eu voltar a gente vai falar sobre aceleração e descobrir a diferença. Voltando aqui então, como eu disse agora, vamos falar de aceleração. Qual a diferença da velocidade e aceleração? Lembra que eu falei que a velocidade ela vai ser o espaço dividido pelo tempo? Então o que acontece? Já a aceleração vai ser um pouquinho diferente. A aceleração ela vai ser a variação de velocidade, ou seja, ela vai poder aumentar, diminuir, ou seja, vai ocorrer variação de velocidade. Então o que acontece? A aceleração ela vai ter essas formas: quilômetros por hora ao quadrado e metros por segundo ao quadrado. E aqui a fórmula dela vai ser velocidade, não mais espaço, dividido pelo tempo que mantém, tá? Delta velocidade e delta tempo. A diferença então vai ser que ao invés de ser espaço vai ser velocidade, e ao invés de ser apenas horas vai ser horas ao quadrado, e ao invés de ser apenas segundos vai ser segundos ao quadrado. E o que acontece para isso acontecer, para esses segundos ficarem ao quadrado? Lembra lá que eu tinha até comentado que normalmente a velocidade vai ser quilômetros por hora ou metros por segundo. Já a velocidade, a aceleração vai ser quilômetros por hora ao quadrado ou metros por segundo ao quadrado. Vocês viram a diferença desse quadrado? E por que esse quadrado aparece? É uma grande dúvida de grande parte das pessoas. Tem uma explicação bem simples. Lembra que velocidade é o espaço dividido pelo tempo? Então vamos substituir esse V por S dividido por T. Isso tudo dividido por T. O que acontece? Aqui, divisão entre frações, mantém a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. O T estava dividido por 1, que estava invisível, inverte, fica 1, quer dizer, S vezes 1, S, dividido por T vezes T, aqui é 1, mantém a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Tá aqui a explicação, o porquê ao quadrado. Porque quando você substitui o V pelo S dividido por T, que é a mesma coisa, ela vai dar S dividido por T ao quadrado, tá bom? Então é basicamente isso, o porquê fica assim. Porque muita gente tem essa dúvida, então tentei tirar aqui essa dúvida. Basicamente isso. Então vamos partir agora para um exemplo. Um carro está a uma velocidade de 24 metros por segundo. Então, vou marcar essa informação. Um carro está a uma velocidade de 24 metros por segundo. Vamos supor que ele viu uma interdição na pista. Então o que acontece? Ele vê uma interdição na pista e automaticamente depois de 6 segundos, quando ele pisa no freio, o carro para. Então, depois de 6 segundos, o carro para, certo? Então a gente já tem que o carro estava andando a 24 metros por segundo e depois de 6 segundos que ele vê a interdição, o carro para, depois que ele aperta o freio. Então qual a aceleração média desse carro? Primeira coisa, então, a gente aqui tem a velocidade final menos velocidade inicial e T final menos tempo inicial. Então o que acontece? Qual a minha velocidade final? A minha velocidade final ela é zero. Por que zero? Porque ele não para depois de 6 segundos. Então quer dizer, automaticamente quando ele para, é zero. Então se a gente substituir isso aqui dá zero. Certo? Zero menos quanto? 24 metros por segundo. Se é 24 metros por segundo, o carro estava a 24 metros por segundo. Então quer dizer que a velocidade inicial dele é 24. Certo? Dividido por quanto? O tempo final é quanto? 6 segundos. Por que 6 segundos? Porque depois de 6 segundos que ele percorre, o carro para. Depois de 6 segundos que ele apertou o freio, o carro para. Então, aqui a gente troca por 6. Enfim, qual é o meu tempo inicial? O que
A questão não tem nada de tempo inicial, então como é que eu vou saber? Quando a questão não dá essa informação, normalmente vai ser zero. Por que zero? Porque o carro partiu do tempo inicial de zero e foi aumentando até chegar a 24 metros por segundo. Então, basicamente, o meu tempo inicial é zero, porque começou a contar dali, tá? Então, aqui vai ser zero também. Agora é só a gente fazer a subtração e lembrar que a gente está falando de aceleração e não mais de velocidade. Então, esse 24 é 24 metros por segundo. Esse 6 é 6 segundos. E esse 0, 0 segundos. E esse 0, 0 metros por segundo. Tá bem pequeno que eu acho que vocês não estão vendo. Mas, enfim, é só para vocês entenderem. Então, quando a gente tem 0 menos 24, mantém o sinal do maior que é menos, né? Menos 0 menos 24, 24, mantém o 24. Dividido por 6 menos 0, 24 metros por segundo, desculpa. Então, 24 metros por segundo. 6 menos 0, 6. 6 o quê? 6 segundos. E agora, o que a gente faz? Menos com mais, porque não tem o sinal, né? Vai dar menos. 24 dividido por 6, 4. Tá? Então, 4. 4 o quê? Metros, né? Lembrando que aqui vai ser... Não, desculpa. Então, 4 o quê? Lembra que a gente tem que fazer isso aqui, ó. Metros por segundo dividido por segundos. Isso aqui vai dar quanto? Metros por segundo ao quadrado. Ou seja, metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração daquele carro era de menos 4 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, o que acontece é basicamente isso. A única diferença é que vai passar, ao invés de ser horas, vai passar a ser horas ao quadrado, ao invés de segundos, vai passar a ser segundos ao quadrado, e ao invés de ser espaço, vai ser a velocidade dividido pelo tempo. Essa é a fórmula da aceleração média, ou ΔV dividido por ΔT, e é isso. Então, vamos fazer aqui uma revisão bem rápida falando com vocês. Então, velocidade, espaço dividido pelo tempo. S pode ser representado ou por quilômetros ou por metros. E T pode ser representado por horas ou segundos. Lembrando que normalmente pode ser também ΔT, que representa a variação de espaço e variação de tempo. E aí tem que fazer a diferença entre o tempo final, o tempo inicial, espaço final e espaço inicial. Passando para a velocidade, a diferença da velocidade. Passando para a aceleração, desculpa, a diferença da aceleração para a velocidade é que na aceleração ocorre uma mudança de velocidade. E o que acontece? Vai ser, ao invés de ser ΔS dividido por ΔT, vai passar a ser ΔV dividido por ΔT, que vai poder ser dado ou em quilômetros por hora ao quadrado, ou metros por segundo ao quadrado, tá bom? Eu espero que você tenha entendido e que você também tenha gostado. Se você cumpriu essas duas coisas, curtiu e também entendeu a aula, vou pedir para que você compartilhe e não se esqueça de entrar lá no canal do Telegram, tá bom? Um bom fim de semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!